Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar a vocês um pouco do material digital de apoio à prática do professor que a minha colega Marcela Budi e eu preparamos para apoiar o seu trabalho com a obra Pena e Perigo Só Atrai Confusão, escrita por Joana Nadim, ilustrada por Jess Mikhail e traduzida por Alexandre Boyd. Nesse material, há informações sobre as principais características da obra, os temas e o gênero em que ela está escrita, as razões para que esse livro seja trabalhado em sala de aula e, claro, uma sequência de atividades com práticas que nós desenhamos especialmente para professoras e professores do 4º e 5º ano. Vamos lá? A obra Pena e Perigo Só Atrai Confusão apresenta 3 contos protagonizados por uma garotinha muito boa em atrair confusão. Penélope Jones, apelidada de Pena e Perigo pelo seu pai. Neste livro, não temos uma narrativa única, com início, meio e fim, mas 4 anedotas contando a seção das deliciosas dicas de sobrevivência no final, que se conectam entre si, apesar de serem independentes, a partir das quais começamos a compreender por que Penny é perigosa e só atrai confusão. Procuramos no material apresentar sugestões com variadas propostas para você e seus alunos. Nosso objetivo é oferecer um apoio para que você, professora, professor, conduza um trabalho sólido ao dialogar com os conhecimentos prévios dos estudantes e de suas famílias, bem como abrir espaço para que novas concepções e ideias possam fazer parte do repertório deles acerca dos objetos de conhecimento presentes direta ou indiretamente na obra. As propostas de trabalho que apresentamos para Pena e Perigo Só Atrai Confusão não se restringem à leitura da obra, mas é claro que atividades dentro dessa prática de linguagem aparecem com frequência. Elas se expandem para discussões, debates, produções orais e escritas que visam a um aluno mais consciente de si. Para nós, esse material é parte importante de uma longa caminhada que daremos com você e seus alunos, cujo objetivo é formar um leitor literário apto e um cidadão consciente ativo por uma sociedade diversificada. Por isso, acreditamos que Pena e Perigo Só Atrai Confusão seja um livro de grande potencial. Como o título já indica, a protagonista, Penny, não à toa só atrai confusão. Embora bem-humorada e adorável, seu comportamento muito peculiar é um perigo involuntário para ela e para quem estiver por perto. Afinal, que culpa ela tem de ser um imã de confusão? Imãs atraem. A quebra de expectativa é o que sustenta a lógica do humor e o que provoca o riso. Para atingi-la, o livro explora um recurso de maneira muito eficiente, a ironia, aproveitando-se da relação estabelecida entre o texto verbal e o texto visual. Assim, temos muitas situações comuns na infância, como o embate entre irmãos, a presença de um melhor amigo e uma dimensão de encantamento apresentados com muita autenticidade. Por exemplo, na ideia de que seja mesmo possível um gato se apresentar. Joana Nadim nasceu em Northampton, na Inglaterra. É escritora, professora e doutora em literatura. Já trabalhou como jornalista, mas hoje dedica-se a escrever obras para crianças e adultos. E até agora já são mais de 80 obras publicadas. Trabalha também como professora de redação criativa na Universidade de Bristol. Foi vencedora do prêmio Fantastic Book e do Surrey Book, entre muitos outros. Jess Mikhail mora em Birmingham, na Inglaterra, e é ilustradora desde 2002. Tem trabalhado com uma grande variedade de livros infantis, desde educacionais até ficção. Ela adora uma mesa bagunçada, espaço ideal para, dentro do seu mundo próprio, criar personagens engraçados e brincar com cores e padronagens. Aliás, contar histórias por meio de imagens sempre foi o que mais amou. Alexandre Boyd, o tradutor deste livro, nasceu em São Paulo, capital, em 1979. É graduado em Letras com habilitação para tradutor e intérprete pela Faculdade Ibero-Americana em São Paulo. Alexandre começou a se interessar por tradução desde a adolescência. Algumas de suas traduções receberam o selo de altamente recomendáveis pela Fenelige. Perigo
Perigo Só Atrai Confusão é uma obra que reúne 3 contos em primeira pessoa e um texto instrucional, uma espécie de manual sobre como evitar a confusão, também elaborado pela personagem. Em termos mais técnicos, quando comparados a romances, os contos são definidos como narrativas curtas, autônomas e com poucas personagens, com espaço, tempo e enredo variados. O famoso escritor e teórico literário argentino Ricardo Piglia define o conto como um universo em miniatura. Esse universo em miniatura encontra uma forma muito interessante de existir em Perigo Só Atrai Confusão. Embora os contos se encerrem em si, isto é, possuem um início, meio e fim claros, eles também dialogam uns com os outros, pois dividem um pano de fundo que é a vida de Penny e sua capacidade de atrair confusão. Essa peculiaridade da Penny é um dos maiores ingredientes do humor, ou seja, é o que insere essa obra na temática diversão e aventura. Outra característica do conto é o fato de poder ter diferentes formas de tempo e espaço. No caso de Perigo Só Atrai Confusão, os 3 contos se passam nos mesmos espaços: a casa de Penny e seus arredores, a casa da tia Didi e a escola. O tempo segue uma lógica cronológica, na maior parte narrando um dia na vida da protagonista. Esses diferentes ambientes marcam bem a presença de outro tema: família, amigos e escola. É ao redor desses 3 eixos, repletos de personagens bem construídos e cativantes, que os contos de Penny e Perigo são elaborados. Como as histórias são sempre contadas por Penny, podemos dizer que o narrador tem foco em primeira pessoa, denominado narrador-personagem. Ele narra os acontecimentos a partir de uma perspectiva interna e os diálogos ocorrem predominantemente em discurso direto, sem intermediação e com marcas elocutórias. A questão gráfica interfere na leitura. Todos os discursos diretos têm uma tipografia diferente ou estão em balões característicos do universo dos quadrinhos. Essa construção fortemente visual dos contos é um dos principais pilares que fazem de Penny e Perigo uma obra fundamental para crianças. Em nosso material, defendemos que, da perspectiva didática, a obra Penny e Perigo Só Atrai Confusão tem 2 fortes pilares de desenvolvimento. A narrativa bastante visual, o que permite um trabalho mais rico do gênero conto, a quebra de expectativa, o que eficientemente sustenta a lógica do humor pela ironia. Como ressaltamos, as ilustrações certamente constroem, junto com as palavras, um projeto de livro muito coeso. É por isso, professora, professor, que ao ler um livro ilustrado, lembre-se sempre de extrapolar o enredo, não concebendo a ilustração, os recursos gráficos apenas como mero facilitador do conteúdo. Um bom uso de recursos gráficos está no destaque dado a palavras importantes para a narrativa, como ocorre com a expressão ideia brilhante. Sempre que tem uma ideia, cujo fim sabemos que é uma confusão, Penny acredita ter uma ideia brilhante. A ironia, muito evidente quando o enredo nos prova o absurdo da ideia, ganha ainda mais força com os desenhos de brilho destacando a expressão. Por fim, podemos assegurar que Penny e Perigo Só Atrai Confusão é também uma obra bastante adequada para que você trabalhe competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, com seus alunos. Além disso, por meio de leituras compartilhadas e discussões mediadas por você, a literacia emergente, defendida pela Política Nacional de Alfabetização, a PNA, para esse ciclo, ganha espaço e aplicabilidade com a leitura desse livro. O grande foco do material digital de apoio à prática do professor é dar suporte para o seu trabalho, professora, professor, na mediação da vivência literária dos seus alunos, em busca do ideal de se tornarem leitores literários com autonomia e condições de fruir a leitura literária. Assim, buscamos unir teoria e prática de maneira equilibrada e estruturada, de forma que a teoria a que recorremos sempre tenha aplicabilidade nas propostas de atividades. Fazemos isso pensando nos diferentes contextos a que professores estão expostos e nas diferentes percepções que você e seus alunos podem ter sobre o texto literário. Dessa maneira, as sugestões de atividades do material podem sempre ser alteradas pelo que você acredita ser mais coerente e funcional ao seu ambiente de ensino.
Objetivamente, sugerimos a você uma sequência de 9 atividades práticas e aplicáveis para o trabalho com o livro no cotidiano escolar. Elas se organizam em 3 momentos: pré-leitura, leitura e pós-leitura. Em cada uma das propostas, apresentamos as práticas de linguagem privilegiadas, as habilidades da Base Nacional Comum Curricular, nelas mobilizadas, e seus respectivos objetivos de aprendizagem, além de procedimentos, materiais, recursos e tempo estimado de duração. No momento pré-leitura, a primeira aula sugere uma conversa com os alunos, pela qual você, professora, professor, pode avaliar o conhecimento da turma sobre o termo conto. Já na segunda aula, a ideia é trabalhar a prática de produção de texto enquanto se faz um levantamento de informações do estudante que serão importantes para estabelecer uma relação de identificação entre ele, os colegas e as personagens apresentadas no livro. No momento de leitura, na aula 3, o material propõe uma leitura do texto visual e do verbal concomitantemente. A ideia é que os alunos comecem a perceber como texto e imagem trabalham em conjunto. Então, nessa aula, sugerimos que você leia a obra para os seus alunos e peça que eles participem também da leitura, cumprindo critérios estabelecidos pela PNA. As aulas 4 e 5 apresentam uma proposta com foco em discurso direto. As instruções de como conduzir essa atividade estão detalhadas no material. Para finalizar essa etapa, a aula 6 sugere uma leitura compartilhada com foco especial na participação dos alunos. A última parte do trabalho, o momento pós-leitura, apresenta 3 aulas. Na aula 7, sugerimos a prática da oralidade para recapitulação oral da história e uma análise crítica por parte dos alunos da leitura desenvolvida até o momento. As aulas 8 e 9, em um processo de finalização, procuram se voltar para a produção escrita. Para tanto, propomos a produção de um texto instrucional que dialogue com o texto bônus do livro As 5 Dicas de Sobrevivência de Pena e Perigo. Além dessas sugestões que estão detalhadas no nosso material, procuramos oferecer ferramentas tangíveis para ajudar você, professora, professor, a impulsionar as práticas da chamada literacia familiar, sempre contextualizadas no livro. Por fim, com muito carinho, fizemos uma indicação de obra que, a nosso ver, dialoga com a obra Pena e Perigo Só Atrai Confusão e que pode interessar a você. Trata-se da série Irmão do Jorel, produzida por Juliano Henrico. E esperamos que as questões, ponderações, propostas e atividades que sugerimos para você e seus alunos sejam de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência de leitura nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!